Caros alunos, finalizando então nosso capítulo de serviços de impressão, agora a gente teria a estação do nosso usuário, onde ele simplesmente vai capturar as impressoras que nós instalamos no nosso servidor. Basicamente, indo no nosso servidor, ele vai ver as impressoras compartilhadas. Imaginar que o nosso usuário queira instalar essa impressora. Já vai baixar o driver da impressora na máquina do nosso usuário. O usuário já tem acesso a essa impressora Epson LX300 e vamos instalar também uma outra impressora. Ok. Deixar essa impressora como padrão. O usuário tem duas impressoras disponíveis na máquina dele. A HP seria a impressora preferencial. Um teste básico. No momento que o usuário for mandar imprimir um arquivo, vai estar lá a impressora disponível para ele. Vou mandar imprimir nessa impressora padrão. Vou mandar imprimir também na impressora Epson. Voltando ao nosso console do nosso servidor, a gente vê agora então que o nosso usuário José Maria imprimiu um arquivo na impressora HP e jogou mais um arquivo na impressora Epson. Dando uma olhada nas impressoras, a gente vê o nome dele aqui na fila, aguardando o relatório dele ser impresso. Explorando um pouquinho mais as propriedades das nossas impressoras, a gente pode visualizar que pelo gerenciador de impressão, a gente consegue fazer algumas tarefas de impressão que a gente poderia chamar de tarefas de impressão em massa. A gente consegue selecionar várias impressoras e pausar várias impressoras, voltar ao serviço, imprimir relatório. Então são algumas funções que podem ser interessantes. Outro detalhe aqui que talvez fosse interessante a gente tentar explorar também é que nas propriedades das nossas impressoras, se a gente vir aqui na abinha de portas, a gente tem um campo aqui chamado de pooling de impressão. Então, se eventualmente vocês tiverem na sua empresa várias impressoras com o mesmo modelo, utilizando o mesmo tipo de papel, vocês conseguem criar um pool de impressão. O que seria isso? O usuário vai ter acesso apenas à fila de impressão. Ele vai mandar para uma fila de impressão específica, que ela vai estar, na verdade, fisicamente distribuída em várias impressoras, para agilizar o processo. Se a impressora acabou o papel, parou, está com muito serviço na fila, o próprio ambiente vai jogar o relatório desse usuário para a impressora que estiver mais disponível naquele momento. No nosso caso, por exemplo, eu tenho duas impressoras Epson LX300. Quando eu habilitar aqui o pooling de impressão, ele vai me deixar sem o pooling. Eu mudo apenas a porta, ele não me deixa selecionar duas. Só confirmando então, habilitando o pooling de impressão, ele vai me deixar selecionar agora duas impressoras Epson que fisicamente estão em portas diferentes. Uma está no IP81, outra está no IP85. Então basicamente são duas impressoras físicas que eu tenho na minha empresa, utilizando o mesmo drive, o mesmo modelo. Eu crio um pool de impressão. Quando o usuário mandar imprimir nessa impressora, a que estiver disponível vai aceitar o relatório do nosso usuário. Outro recurso que pode ser interessante também, nas propriedades da nossa impressora, a gente pode criar um horário disponível para o nosso usuário imprimir. Talvez tenha um departamento que precise imprimir relatórios muito grandes, deixar aqueles relatórios para serem impressos só da meia-noite às 6 da manhã. Alguma coisa assim a gente também consegue configurar dentro do nosso ambiente. Então ter mais de uma impressora apontando fisicamente para uma mesma máquina, e essas impressoras nessas filas de impressão teriam horários diferentes para imprimir. Também na abinha de segurança, como a gente já havia comentado anteriormente, eu posso tirar meu grupinho Everyone e jogar um usuário específico, um grupo específico de acesso naquela impressora. O usuário operador de impressão ele consegue gerenciar os jobs. O proprietário
do relatório consegue apenas tomar conta do seu próprio relatório. Ele não consegue deletar ou mudar ou parar um serviço de impressão específico de um outro usuário. Agora, o usuário gerenciador de impressão ele consegue deletar jobs, pausar a impressora, mover relatórios na ordem, fazer alguns detalhes bem interessantes. Tá, então a gente tem diversas opções bem interessantes para a gente trabalhar em cima dessa ferramenta de gerenciador de impressão. Inclusive, fazer a instalação de impressora por política de grupo. Eu fiz uma instalação de impressora manualmente, fui na máquina do usuário, dei o caminho do servidor de impressão, cliquei 2 vezes na impressora desejada. Eu poderia automatizar esse processo por política de grupo, de acordo com a política que eu criar, a estação do usuário reiniciando ou baixando a atualização de política, vai ter a instalação da impressora disponível para ele. Tá ok? Então os recursos de serviço de servidor de impressão estão bem completos, tá? Habilitando o gerenciamento de impressão, a gente vai ter algumas funcionalidades adicionais que vão ser bem interessantes no ambiente corporativo, um ambiente com várias impressoras trabalhando dentro de uma mesma empresa. Obrigado a todos. Com essa demonstração nós estamos acabando o serviço de impressão. Até nossas próximas demonstrações.